Talks, Conversas do Imobiliário, o podcast que junta especialistas para discutir o presente e o futuro do mercado imobiliário. Será que os consultores imobiliários já estavam preparados para as dificuldades que a pandemia trouxe? Ou, por outro lado, vem mostrar que ainda há um caminho longo a percorrer na área da mediação? E qual a diferença entre preço de oferta e preço de venda? Como é que a Confidencial Imobiliário avalia cada um deles? Convidámos o José Almeida, diretor comercial e de marketing da Confidencial Imobiliário, para nos falar sobre a profissionalização deste setor e explicar a diferença entre o preço de oferta e o preço de venda de um imóvel. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio Key Talks. Hoje tenho comigo o José Almeida, diretor comercial e de marketing da Confidencial Imobiliário, um banco de dados e a única fonte com dados estatísticos sobre preços de transação e contratos de arrendamento de imóveis residenciais em Portugal. Olá, José, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia, agradeço o convite. Começaria, se calhar, por perguntar mais nesta onda da profissionalização e digitalização da mediação imobiliária. Considera que os consultores imobiliários já estavam preparados para as dificuldades que esta pandemia trouxe? Ou, por outro lado, vem mostrar que ainda há um longo caminho a percorrer? Neste setor, como em vários outros, eu julgo que ninguém estava verdadeiramente preparado. Portanto, estamos confrontados com uma epidemia que basicamente, ímpar singular na nossa geração. Portanto, temos que recuar mais de 100 anos para encontrar algo parecido com isto, num mundo que era completamente diferente hoje em dia. Portanto, ou seja, julgo que ninguém estava verdadeiramente preparado, no sentido de ter contingências para encaixar tudo o que viesse, isso não existe por definição. Dito isto, dois aspectos que me parecem relevantes, ou seja, um aspecto que me parece relevante é que a mediação em particular, no ciclo, na cadeia de valor do imobiliário, eventualmente é o segmento, ou um dos segmentos mais afetados, porque vive do interface, do contacto direto com os proprietários. Portanto, e numa época de confinamento, é de esperar que quer os interessados tenham menos disponibilidade para andar a visitar casas de terceiros, quer os proprietários tenham menos disponibilidade para abrir a porta às suas casas. Pronto. Dito isto, e pela positiva, pronto, este facto não impediu que vários operadores anunciassem em 2020, ano de epidemia, ótimos resultados. Quer dizer, estou-me a lembrar nomeadamente da Centro 21, que anunciou um aumento de faturação de 4,5%. Portanto, este tipo de performance é notável, e portanto, estou só aqui a recorrer do número que tenho de memória. Por outro lado, as redes mais bem preparadas, ou as empresas mais bem preparadas, tecnologicamente, nomeadamente, conseguem ultrapassar um pouco isto e foram-se adaptando com visitas virtuais, com outro tipo de mecanismos de manutenção, pelo menos de manutenção de contacto com os interessados e com os proprietários. Portanto, esta situação não se poderá prolongar indefinidamente, como em tudo. Como em tudo na vida, ou seja, aplica-se aquela frase que costuma dizer que é que quando a maré baixa vê-se quem é que tem as calças mais curtas. Portanto, quem é que está melhor ou pior preparado, em termos tecnológicos nomeadamente, mas também em termos de capacidade de suportar restrições ao negócio durante algum tempo, enfim. Mas ninguém estava verdadeiramente preparado, na realidade, parece-me. Por curiosidade, conhece algum negócio, por exemplo, que tenha resistido a esta parte da tecnologia e da digitalização durante a pandemia, que tenha conseguido sobreviver? Ou seja, que esteja a aguentar este barco? Nós, quando falamos do imobiliário, quer dizer, estamos a falar de uma cadeia de valor com múltiplos intervenientes, seja a construção, a parte mais jurídica, a promoção propriamente no sentido amplo. Bem, ok. E a verdade é que a maior parte destes elos da cadeia demonstraram-se muito resilientes. Vou-lhe dar um par de notas. Pronto, fala-se de operadores na área do project management ou mesmo da construção, falavam em 2020 numa queda da atividade de 10% a 15%. Ou seja, a construção não parou de todo. A construção não parou de todo. O número de pré-licenciamentos, ou seja, de obras em licenciamento em Portugal,
em termos homólogos, comparado com 2019, diminuiu 8%. É muito discutível que esses 8% sejam imputáveis ou totalmente imputáveis à epidemia. Quer dizer, às tantas, pode ter a ver com outro tipo de questões de mercado. Atende-se que o ciclo de promoção é um ciclo longo. Eu desde que penso em fazer algo, comprar um terreno, licenciar, fazer o projeto, construir, vender, passam-se anos, ou até bastantes anos, sobretudo no caso de Lisboa. Para não nos podemos focar só naquela last mile, na reta final. Portanto, eu globalmente a ideia que eu tenho, a ideia que nós temos, é que o setor imobiliário tem sido bastante resiliente ao longo do último ano, sem prejuízo dos operadores terem preocupações hoje em dia que não tinham há um ano atrás. Portanto, isso é verdade para os mediadores, é verdade para os promotores. Portanto, podemos depois desenvolver um pouco este aspecto se quiser, mas pronto, eu julgo que o mercado tem sido bastante resiliente, na realidade. Quando eu falei com o José, quando eu o convidei para o nosso Key Talks, disse-me que tem acompanhado a profissionalização da mediação imobiliária ao longo dos, creio que 20 anos, mais ou menos. Corrija-me se estou, se estou a dizer mal. Quais são as mudanças que vê e quais são as que antecipa para os próximos anos na mediação imobiliária? Sim, sim, de uma forma mais sistemática, eu diria que estou em contato com o setor imobiliário talvez desde 2005, pronto, e era um mundo diferente de muitas formas, pronto, não, no caso da mediação concretamente, tínhamos um mercado mais pequeno, mais atomizado. As redes de mediação tinham aparecido há pouco tempo e não tinham a expressão que têm hoje em dia. Pronto, já na altura se dizia que as redes em mercados desenvolvidos eram dominantes e temos vindo nesse sentido. Portanto, as redes de mediação internacionais, nomeadamente, vieram trazer um nível de profissionalização muitíssimo elevado, portanto, um desenvolvimento muito elevado ao setor. Portanto, em termos tecnológicos, em termos de organização, em termos de práticas comerciais e de marketing, sem qualquer dúvida. Diga, Patrícia, desculpe, não. Não, ia perguntar se esta profissionalização também se deveu muito a que as próprias faculdades começassem a investir em formações, em cursos, não só as faculdades, mas também as próprias consultoras? Eu tenho uma opinião mais, enfim, a minha opinião é que a mudança é mais orgânica. Pronto, a esta época, dar-lhe aqui um par de exemplos, pronto, a esta época, pronto, estamos a falar aqui há uns anos atrás, existia inclusivamente a obrigação legal de certificação, por assim dizer, ou seja, dos consultores, o que implicava que eles tinham, dependendo da sua atividade, eles tinham que fazer uma formação junto ao IPIC. Se isso era milagroso e mudava tudo, talvez não, mas, enfim, honestamente, julgo que era útil. O que é que nós temos hoje em dia? Basicamente, daí eu referi que a mudança é orgânica, temos um mercado muito competitivo, temos tido nos últimos anos um mercado muito, muito competitivo, com redes, com práticas, como eu disse, bastante organizadas e agressivas, que, na prática, forçam, entre aspas, enfim, no melhor dos sentidos, os consultores a ter formação. Portanto, eles são obrigados a ter formação e o perfil destas pessoas é um perfil que é um perfil bastante, eu diria que é bastante mais desenvolvido, ou seja, existe a percepção e existe a noção de que tem que se aprender a lidar com as coisas, tem que se aprender melhores práticas comerciais, tem que se aprender aspectos jurídicos do negócio, questões tecnológicas, etc. Portanto, por um lado, é uma contingência de estar numa rede, ou seja, ter que participar em formação, e por todas as pessoas têm a percepção de que têm que aprender, têm que se desenvolver. Portanto, julgo que não tem que se impor isso às pessoas. Portanto, da minha prática, eu diria que o consultor médio, sei que isto se pode dizer, hoje em dia tem um nível de formação formal, digamos assim, bem superior ao que existia aqui há uns anos. Deixa-me dar-lhe uma nota que é nós somos um pouco traídos por vezes pela nossa memória recente. Portanto, e vimos aqui de um ciclo, ou de uma fase do ciclo imobiliário no residencial, relativamente próspera, aqui depois de 14, 15, enfim,
enfim. Quando nós olhamos para a história dos preços, nomeadamente, ao longo dos anos, e isto é um carrossel, portanto, há aqui uma sucessão de subidas, descidas, e quase poderia, no tempo mais moderno, quase poderia, nos últimos 20 anos, se poderia dizer que predomina até mais tempos de descida do que de subida. O que eu quero dizer com isto é que grande parte das empresas que estão e que se mantêm são empresas que se conseguiram adaptar ao longo do tempo e demonstraram um enorme nível de resiliência e de capacidade de adaptação, porque nem sempre elas tiveram que se defrontar com, ou tiveram que lidar, ou viver em ambientes mais favoráveis. Portanto, por vezes aconteceu o contrário e a criatividade tem se imposto naturalmente. E acha que esta digitalização tem acompanhado esta profissionalização do setor? Ou seja, como é que vê a evolução da digitalização no mercado imobiliário ao longo deste tempo e também nos próximos anos? Sim, veja uma coisa, que é, eu não creio que aquilo que se passa neste setor seja muito diferente do que se passa na sociedade em geral, no setor em geral. Portanto, temos uma crescente, temos uma emergência temos uma cobertura muito maior a nível digital, temos uma literacia digital muito maior do que se tinha aqui há uns anos, temos hoje em dia ferramentas que não existiam há poucos anos, inclusivamente. Okay? Uma oferta muitíssimo maior. Ou seja, isto seja pelo lado de quem está a oferecer, seja dos profissionais e das suas ferramentas, seja pelo lado dos clientes. Não é? Não há hoje em dia, qualquer processo, qualquer tomada de decisão, provavelmente começa na internet, no Google ou no tradutor qualquer. Portanto, tipicamente, eu não acho que seja muito original, ou seja, não é algo muito singular que apareça neste setor em particular. O que temos é, portanto, um nível de sistematização das práticas e de personalização muito maior, e creio que há uma propagação das boas práticas, no sentido em que no início nós estávamos à espera de ver as grandes redes com uma grande capacidade de investimento e com importantes práticas que eventualmente já se tinham noutros países. E hoje em dia vemos empresas com uma escala bem mais pequena, pequenas redes ou algo parecido com isso, que com práticas bastante avançadas em termos de utilização de sistemas de informação. Se isso será a regra no mercado, eventualmente não. Eu considero, ao contrário, que um dos maiores desafios hoje em dia será, à semelhança do que acontece na sociedade em geral, a questão ao nível da literacia, ou seja, o que é que nós estamos inundados de dados, de ferramentas. Saber filtrar. Saber filtrar. Um exercício interessante, eu outro dia estava aqui a falar internamente, um exercício interessante era, por exemplo, aqui há uns meses, ou algo desse género, fazer o clipping de tudo o que apareceu na televisão e nos jornais, etc., durante um mês, e fazer um mapa com aquilo, portanto, uns a dizer vai aumentar, vai descer, vai para o lado, etc. E, portanto, aí sim, é um desafio, portanto, o desafio é a capacidade de explicar, de formar as pessoas em relação ao uso da informação. Ok? E sim, é um desafio. Continuando aqui um pouco na profissionalização e também para fechar este tópico, nós, enquanto Kizag, trabalhamos muito com a exclusividade, aliás, é a nossa base. Contudo, vemos que em Portugal os proprietários não valorizam muito esta questão. Acha que terá de existir outra abordagem por parte dos consultores, ou seja, estes terão de desmistificar o bicho que é a exclusividade? É uma questão interessante. É uma questão interessante. Ou seja, provavelmente existe. Enfim, aquilo que eu vou dizer parece que estou a dizer que esta questão é uma questão sem saída. Ou seja, por vezes fala-se que existem, em termos culturais, existem formas diferentes de abordar a questão, ou seja, e que, mas isto é uma espécie de não resposta, porque isto matava a questão à partida. Eu tenho ideia, honestamente, assim, às vezes parece que as empresas quase ficam ofendidas do proprietário
não querer dar, ok? E eu acho que a solução para isto, ou como fazer que a exclusividade ocorra mais vezes, está totalmente do lado dos profissionais. Portanto, eu tenho que demonstrar que tem todas as vantagens em ter exclusividade comigo, por alternativa a colocar a sua casa em 10 outras empresas. Portanto, eu tenho que lhe demonstrar que, ao colocar a casa em 10 empresas, não vai ter maior exposição do seu imóvel do que se estiver só comigo. Okay? E isto, honestamente, a beleza disto é que muito disto se passa na internet e é facílimo de demonstrar. Por outro lado, a minha proposta de valor tem que ser rica. Okay? Eu tenho que lhe mostrar como é que eu vou divulgar a casa, tenho que lhe dar números, tenho que lhe mostrar que vou dar relatórios de acompanhamento, que serviços é que eu posso fornecer que aumente a probabilidade de venda da sua casa, a reportagem fotográfica, o staging, para preparar a casa para vender, tudo, o meu track record, ou seja, o meu registro de sucesso. Portanto, eu acho que tem muito que ver com a empresa e com o mediador, neste caso, está do lado dele, demonstrar que realmente há benefícios. Não é? Se a minha proposta de valor for igual a todos os outros, que é, olha, faça um contrato comigo, eu ponho isto num portal que vai aparecer, enfim, muitas pessoas vão ver, etc. Portanto, isso é o que toda a gente tem, não é? Porque limitar uma exclusividade para me fazer algo que toda a gente faz? Portanto, tenho que demonstrar que vou fazer diferente e melhor. Okay? José, a Associação Lisbonense de Proprietários fez um estudo em que concluiu que a maioria dos proprietários em Lisboa, cerca de 77,3%, manter os preços das rendas em 2021. Inclusive 12% pondera aumentar a renda. Quais são as variáveis que, neste caso, influenciam a percepção de preço e se essas variáveis mudaram com esta questão da pandemia? Bem, começando por esse lado, ou seja, há aqui uma nota importante que é essa parte desse estudo é a parte do wishful thinking, portanto, a parte do desejável que é mostrada. O mesmo estudo também mostra que os associados referem que cerca de 40% têm rendas em atraso e que cerca de metade acredita num agravamento do incumprimento. Okay? Deixa-me dizer uma questão que é, há aqui, acho que a questão é um pouco mais complexa do que isto. Que é, por um lado, mais complexa e mais simples ao mesmo tempo. A parte mais simples, começando por aí, é que, objetivamente, vivemos num clima, toda esta onda pandémica trouxe-nos aqui uma grande incerteza ao nível da evolução económica, nomeadamente. Portanto, ou seja, já hoje em dia, e mesmo ainda com as moratórias no terreno, é bastante evidente que há segmentos de mercado, ou muitos segmentos, eu diria, não sei se posso dizer todos, mas muitos segmentos de mercado que têm um impacto não necessariamente positivo com esta epidemia. Portanto, ocorrem sempre aqueles mais visíveis das notícias, que é o turismo, a restauração, etc. Mas não só. Na medida em que as pessoas têm uma degradação do seu rendimento, ou que o desemprego venha a aumentar ou aumente, a sua capacidade de compra diminui e se eu tenho obrigações, por exemplo, ao nível do pagamento da renda, portanto, isso vai-se repercutir também nesse aspecto. Portanto, acho que é inevitável que toda a economia por cadeia sofra um impacto deste tipo de ambiente. Portanto, este é um ponto. Há aqui um segundo ponto, agora vendo as coisas um bocado também numa vertente mais negativa, que tem que ver com, mais negativa, não sei se é negativa, que tem que ver com o facto de que estamos a falar em dois fenómenos que coexistem. Quer dizer, eu por um lado tenho todos estes proprietários com os seus inquilinos, que têm mais dificuldade em pagar uns, enfim, eventualmente, do que outros, e temos há um tempo também, paralelamente, tenho a questão da nova contratação, ou seja, como é que o preço a que eu consigo contratar varia ao longo do tempo. E a verdade é que isto já desde
talvez já desde de meados de 2019, que sobretudo em Lisboa, no Porto, mas talvez sobretudo em Lisboa, o preço de contratação tem descido. Portanto, não é uma questão de epidemia apenas. Pronto. Há toda uma questão, às tantas, de regulação ou de autorregulação ou do mercado, ou dos preços é que se pode contratar. Dito isto, há aqui um aspecto que eu vou dizer que é mais positivo, que é o arrendamento o arrendamento um segmento de aplicação de mercado com uma relativa flexibilidade. Okay? Eu, quando vou promover, como eu disse, tenho um ciclo muito grande. Quando vou comprar, não compro e vendo a casa rápida e facilmente, não é assim de um dia para o outro. No arrendamento eu posso tomar decisões de curto prazo. Eu posso decidir, bom, ok, eu costumava arrendar por 100, mas para o inquilino não sair, vou reduzir neste contrato para 80. E adiante, vou-me de novo adaptar ao ciclo de mercado em que estou. Não perdamos de vista que o mercado, a economia, não o mercado, a economia funciona muito por expectativas. Portanto, eu faço aquilo que faço em larga medida em função da percepção que eu estou a criar do que vai acontecer. Se eu posso achar que o meu inquilino vai ter problemas, eu até proativamente posso não aumentar a renda nesse ano, ou até sugerir intercalarmente uma descida na renda. Portanto, ou seja, e acho que os proprietários são sensíveis a isso, tanto mais porque são afetados numa primeira linha pela capacidade das pessoas em cumprirem ou não cumprirem os seus contratos, ou fazerem contratos novos ou não fazerem. Portanto, não, acho que há aqui duas. Não, eu ficava por isto que é assim. Por um lado, temos este segmento em concreto afetado por toda esta conjuntura. Por outro lado, temos um segmento que é bastante flexível, enfim, nesta cadeia de valor do imobiliário, e que tem capacidade para rapidamente se adaptar a ciclos diversos de mercado. E estamos a falar de Lisboa, porque certamente o resto do país tem variáveis diferentes, não é? Sim, pronto, aqui dados engraçados, por exemplo, enfim, isto é bastante diferente. Aquilo que nós dizemos, isso é uma questão interessante. Aquilo que nós dizemos numa determinada escala, sendo verdadeiramente, completamente verdade, pode ser bastante enviesado noutra. Vou dar aqui um par de notas. Por exemplo, quando nós comparamos em termos homólogos, por exemplo, o quarto trimestre de 2020, à escala nacional, vemos que a variação para novos contratos é residual, uma descida de menos inferior a 1%. Okay? É residual. Quando olhamos à escala de Lisboa cidade, a descida do preço em novos contratos foi cerca de 17%. Portanto, são realidades diferentes. Esta é uma realidade do mercado que se tem vindo a acentuar nos últimos anos, que é o mercado, mais do que nunca, é muito segmentado. Estar a falar do mercado como um todo, em todo lado, normalmente não faz muito sentido. Portanto, ou seja, temos uma variação quase nula a nível nacional e uma variação de 17%, menos 17% a nível de Lisboa, e já agora no Porto 4,5%. Portanto, há uma variabilidade muito grande. Provavelmente se falássemos, por exemplo, nas periferias de Lisboa e do Porto, ainda seria diferente também, não é? Exatamente. E perguntar se esta é uma decisão sustentável por parte dos proprietários, mas como já respondeu, isto acaba por ser um pouco adaptar-nos à conjuntura atual, não é? Sim, de algum modo sim. De algum modo, sim. Neste momento, vi um dos... Há várias coisas em cima da mesa, pronto, que se falam. Pronto, uma é a capacidade de rapidamente sair disto. Tem-se depositado muita esperança na questão das vacinas. Já percebemos todos que não vai ser tão fácil nem tão rápido como se esperava. Deposita-se também muita esperança na famosa bazuca europeia, ou seja, no pacote de financiamento que aí vem, pronto, que muito infelizmente está predominantemente, aparentemente, vocacionado para investimento público, enfim, e não para o privado. Por outro lado, há algum, e as agências de rating têm falado disso, e não só, portanto, há algum receio
de qual seja o impacto do fim das moratórias. Portanto, no outro dia falava-se, não sei se era o Banco de Portugal, falava neste momento em cerca de 46 mil milhões de euros em moratórias, mais ou menos metade nas famílias e metade nas empresas, um pouco mais para as empresas, e as organizações, profissionais, a AIP, etc., hoje em dia, portanto, uma das tónicas que têm é na importância de gerir de uma forma prudente e faseada o fim das moratórias, portanto, para que não ocorra, enfim, de repente elas acabam e, como se fosse uma barragem a arrebentar, vem por aí abaixo, devastando o tecido económico. Portanto, neste momento há esse discurso e há essa preocupação. Honestamente, acho que o balanço de um bocado de tudo isto é que estamos numa fase de bastante incerteza. Enfim, é difícil prever. Fazer previsões. Com uma certeza tão grande. Enfim, podemos traçar cenários, mas dizer exatamente como vai ser não é propriamente um exercício fácil. Existe sempre aqui a questão entre a diferença de preço, de oferta e preço de venda. Como é que a Confidencial Imobiliário avalia cada um deles? E qual é que é a diferença entre cada um deles? A diferença é grande. Nós, de certo modo, temos uma posição privilegiada porque somos a única empresa em Portugal que lida com preços de venda. Usamos informação privada e temos informação de venda. Nós chamamos a isso, enfim, o jargão técnico é price gap ou market gap, ou seja, qual é que é a diferença entre o valor médio que determinado segmento de propriedades foi vendida e o segmento médio é que essa mesma propriedade, ou tipo de propriedades, imaginemos um T2 usado em arroios ou usados na freguesia da Setúbal, enfim, o que seja, no Porto. E tipicamente aquilo que nós vemos é que esta diferença entre estes dois valores, o valor a que as casas são vendidas e o valor a que elas são oferecidas, são elevado. Isto é verdade em todo lado, é verdade sobretudo nos usados, é verdade sobretudo nas cidades. Dou-lhe aqui dois ou três exemplos. Por exemplo, em 2020 o price gap, ou seja, a diferença entre o valor a que foram vendidos imóveis e o valor a que eles estavam em oferta, a nível do país, foi 21%. Na área metropolitana de Lisboa, 25%. Em Lisboa, 23%, mas com valores que chegam, por exemplo, em Alcântara, atingiu 36%, em Campolide, 30%. O que é que isto quer dizer? Basicamente quer dizer que a estrutura de preços de venda é diferente da estrutura de preços de oferta. Portanto, o mercado de oferta é um mercado, sobretudo os usados, muito especulado, muito otimista, digamos assim. Portanto, aquilo que se vende, aquilo que se está a vender, não é necessariamente aquilo que se está a oferecer. Portanto, isto é que é, colocando aqui a questão aqui numa escala prática, é muito, muito como isto. Ou seja, imagino que eu tenho a minha casa à venda por 100 euros e o meu vizinho tem uma casa exatamente igual, não tem grande pressa de vender a casa, nem tem nenhuma, e quer só realizar o capital, até porque tem outra casa, etc., e pede 150. Okay? Alguém minimamente racional e informado, enfim, ou seja, toda a gente, não vai, para duas casas semelhantes, não vai pagar 150 por uma propriedade pela qual pode pagar 100. Portanto, e no final do dia é isso que se trata. No novo será um bocado diferente, porque no novo estamos a falar de operadores profissionais e que têm uma noção muito mais clara de qual o valor-alvo. Portanto, nesse tipo de segmento, tipicamente o price gap é menor ou bastante menor do que nos usados. Pronto. Mas no final da história, ou seja, quando eu tomo o valor da oferta como um proxy, como um indicador do valor do imóvel, eu tipicamente estou a enviesar muito, ou às vezes mesmo muitíssimo. Né? Estes 30% que eu falei, portanto, um desvio de 1/3 é uma coisa muito, muito significativa. É muito. José, já estamos a chegar ao final do nosso episódio. Quer deixar algum conselho para quem acabou de entrar no mercado imobiliário ou para quem ainda se está a adaptar a esta nova realidade? Curiosamente, isto pode parecer contraintuitivamente, mas curiosamente nós, quer o ano passado, quer agora, continuamos a ver novos operadores entrando no mercado e nós às tantas pensamos, bom, ok, será que estas pessoas estão distraídas? E, obviamente não estão. Eu diria,
Eu diria que é muito importante para os operadores porem-se na pele dos seus clientes, ok? Pôr-se na pele dos seus clientes e olharem à volta, portanto, e perceberem que o mercado onde eles estão inseridos é muito fortemente competitivo. Portanto, a proposta de valor, aquilo que eu ofereço ao meu cliente, tem que valer a pena a aposta. Portanto, ou seja, tem que ter condições que me permitam contratar os melhores profissionais, os mais agressivos e os mais adaptáveis. Tem que ter ferramentas adequadas, nomeadamente em termos de informação e de gestão de informação e de gestão de informação, por um lado, e em termos de marketing, de capacidade de valorizar o produto do cliente e de me apresentar junto do mercado comprador. Portanto, eu tenho a ideia de que um operador que neste momento entre a fazer mais do mesmo, aquilo que se fazia há 15 ou 20 ou 25 anos, não vai conseguir sobreviver. Quem ainda não se adaptou, bom, ok, é melhor pôr-se a caminho e apressar-se, quer dizer, não, o relógio está certo 2 vezes por dia, portanto, se eu continuar a mesma receita que não está a dar muito bons resultados, provavelmente no final do dia o que eu vou obter é maus resultados. Olhar para o lado para quem tem mais sucesso e tentar perceber porque é que isso acontece, não é? A palavra... Não ia dizer só que a Não, palavra realmente tem sido mesmo, ao longo destes episódios, a palavra que impera mais é mesmo adaptação. É adaptação. Ontem estava numa conversa com o meu irmão sobre uma outra coisa completamente diferente e ele exatamente sobre isto, ele disse-me, olha, eu só tenho uma palavra para dizer sobre isso, dinossauros. Ou seja, basicamente, ou nos adaptamos ou ficamos para trás. Isso é verdade em tudo, sempre. Okay? Se toda a gente usa meios informáticos e eu insisto que continuo a querer usar o ABAC e um papel e tudo mais, bom, há alguma coisa que me vai passar ao lado. Portanto, e isto aplica-se a tudo. O mundo está a mudar, tem mudado nos últimos anos, nas últimas décadas, no último século, brutalmente, e nós ou nos adaptamos de alguma maneira ou vamos ficar para trás. Não é? Okay? Imagina um construtor de máquinas de escrever que teimosamente resistia a não fazer outra coisa senão máquinas de escrever. Bom, ok. Portanto, não existem já, não é? Portanto, as coisas mudam, temos que mudar com elas, não é? Exatamente. Muito obrigada, José, mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Ora é essa, muito obrigado, eu. Muito obrigada. Obrigado. Sabia que a Kizag é a primeira plataforma portuguesa que coloca em contacto proprietários e consultores de várias agências? Descubra mais em kizag.com e não se esqueça de seguir o Keytalks para ficar a par do presente e futuro do mercado imobiliário. Até já!